Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e crianças, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Vai um chimarrão aí? Um matezinho? Aceita um chimarrão? Meus queridos amigos, muito boa noite. Quem tem a insigne honra de lhes cumprimentar é aqui o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, da cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, fronteira com a querida cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali, do outro lado da linha divisória. Basta atravessarmos uma rua, a avenida, e estaremos já no Uruguai, na linda cidade de Rivera. Hoje é quarta-feira, são 19 de março de 2025. Quarta-feira, 19 de março de 2025. O relógio marca agora 20 horas e 33 minutos, 8 horas e 33 minutos da noite, que é o momento em que eu inicio a gravação dessa minha live, desse meu comentário diário. 8h35. Vai ao ar daqui a pouquinho mais, né? Meus queridos amigos, quero aqui trazer para os senhores a mensagem da noite de hoje. Que essa mensagem vá ao encontro de suas necessidades espirituais, morais, que essa mensagem vá ao encontro daquilo que você mais deseja ouvir. Vá ao encontro do amigo, da amiga, com muito carinho. Recebam com muito carinho essa porque eu a faço, eu apresento para os senhores com muito carinho. Tá bem? Então vamos lá. Professor Carlos Torres Pastorino, do seu livro Minutos de Sabedoria, nos diz assim para a noite de hoje: evite o álcool. Bah, olha só, forte, hein? A mensagem de hoje, que conselho, hein? Evite o álcool. Se pode ser remédio quando usado em pequenas doses, traz benefícios incalculáveis se nos leva ao abuso, o abuso do álcool. Pare enquanto é tempo. Construa em sua mente a sua própria imagem livre de beber e repita muitas vezes ao dia, seguidamente: nada me vencerá. Nada me vencerá, nada me vencerá, nada me vencerá. Sou forte e vencerei todos os meus vícios. Olha aí, sou forte e vencerei todos os meus vícios. Nada me vencerá, nada me vencerá. Sou forte e vencerei todos os meus vícios. Não diga, não quero mais beber. Não diga isso, não quero mais beber. Pelo contrário, diga antes, não gosto mais de álcool, de bebida alcoólica. Eu não gosto mais de bebida alcoólica. Eu não gosto mais de bebida alcoólica. Eu não gosto mais de bebida alcoólica. Essa mensagem vai, como eu dizia no início, usando a expressão, vai ao encontro das pessoas que gostam de beber, né? Ela vai das pessoas que gostam de beber e que estão bebendo em excesso. Estão entrando já naquilo que se chama alcoolismo. Estão se tornando alcoólatras, alcoolistas. É perigoso isso aí, ó. Evite o álcool, evite o álcool. Se pode ser remédio quando usado em pequenas doses,
traz malefícios incalculáveis se nos leva ao abuso do álcool. Pare enquanto é tempo. Pare enquanto é tempo. Construa em sua mente a sua própria imagem livre de beber e repita muitas vezes ao dia, seguidamente: nada me vencerá, nada me vencerá, nada me vencerá. Não diga não quero mais beber, diga antes não gosto mais de bebida alcoólica, não gosto mais de bebida alcoólica. Sou forte e vencerei todos os meus vícios. Sou forte e vencerei todos os meus vícios. Evite o álcool, o abuso do álcool, para você não vir sofrer mais tarde. Daqui a pouco vão começar os problemas. Interessante que o alcoolismo, a pessoa não se torna alcoólatra de uma hora para outra. Ela vai se tornar alcoólatra aos poucos. Aos poucos. Ela toma hoje ela toma 2, 3 cervejas, passa 2, 3 dias sem beber, fim de semana ela toma 5, daqui a pouco ela pode tomar 1 dose de uísque, 2 doses de uísque, 1 dose de vodka, daqui a pouco lá no domingo ela passa para caipirinha, daqui a pouco ela começa a beber 10 cervejas, aos poucos ela vai indo. E daqui a pouco, quando ela se dá conta, ela não consegue mais passar sem beber. E aí ela começa a sentir necessidade de beber álcool todos os dias. Todos os dias. Aí está o alcoolismo. Aí se instalou o alcoolismo, a dependência do álcool. E o primeiro sintoma da dependência do álcool é quando a pessoa sente necessidade de beber de manhã. Quando ela está num estágio avançado, já entrando num estágio grave de alcoolismo, é quando ela sente sede de bebida alcoólica pela manhã. Bom, aí tchau, né? Aí está alcoólatra total. Então é o que o professor disse, pare enquanto é tempo. O álcool, com moderação, com equilíbrio, é bom. Uma cervejinha bem gelada, né? Com churrasco, um churrasquinho. É bom. Uma dose de uísque ao entardecer é bom, com uns biscoitinhos, com nozes, né? É bom. Né? Um salgadinho, 1 dose de uísque. É bom. Agora, se a pessoa continua todos os dias bebendo, ela pode se tornar alcoólatra. E quando ela se torna alcoólatra, os sonhos dela vão todos para o beleléu. Tudo, perde família, perde o amor dos filhos, perde a esposa. Ninguém aguenta um alcoólatra. Perde emprego, bons empregos. Pessoas aí que perderam empregos maravilhosos, pessoas que tinham uma carreira bonita, né? Fizeram concurso, pessoas bem-sucedidas, perderam tudo por causa do álcool, do alcoolismo. Então, beber com equilíbrio fim de semana, uma cervejinha gelada, na comemoração em família, tudo faz parte, é bom, né? Agora, cuidado com o excesso. E existe uma instituição para combater o alcoolismo que eu acho maravilhosa, onde eu tenho grandes amigos. O AA, Alcoólicos Anônimos. E o lema dos Alcoólicos Anônimos é fantástico, né? Evite o primeiro gole nas próximas 24 horas. Evite o primeiro gole nas próximas 24 horas, durante as 24 horas. Evite o primeiro gole durante as 24 horas. Sentiu vontade de beber? Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou ver se eu passo mais alguns minutos sem beber. Aí passa 1 hora, passa 2 horas, e essa é a técnica de treinamento dos Alcoólicos Anônimos. Evite o primeiro gole nas 24 horas. É um exercício mental. O alcoolismo é uma doença, né? O alcoolismo é uma doença grave, né? Ele passa a fazer parte da pessoa, é o álcool, né?
as células da pessoa absorvem o álcool e a pessoa passa a ter uma dependência química do álcool. Então, a Associação dos Alcoólicos Anônimos é a melhor coisa que... Não existe até hoje nenhum tratamento melhor para abandonar o alcoolismo do que a Associação dos Alcoólicos Anônimos. Não conheço. No mundo todo. Aqui em Livramento funciona ali numa sala, ali no pátio da Igreja do Rosário. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. A igreja tem várias salas ali que ela aluga e uma das salas ela colocou à disposição para as reuniões dos Alcoólicos Anônimos, porque ali cada um tem a sua religião, né? Os Alcoólicos Anônimos não é religião, né? Não tem religião, não é sectarista, não tem preferência por religião, não tem dogmas. Ali o lema é: se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é nosso. Esse é o lema dos Alcoólicos Anônimos. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é nosso. É o lema deles. As reuniões deles são, assim, incríveis, né? Durante as reuniões, eles têm a parte de depoimentos, né? Onde cada um conta a sua história. Histórias, assim, comoventes, como eles perderam tudo na vida. Esposa deixou deles, filhos ficaram sozinhos e muitos ficaram atirados, até jogado na sarjeta, atirado na calçada, né? Muitos homens importantes. E aí não interessa, o alcoolismo não escolhe pessoa, classe social. O alcoolismo atinge o sapateiro e atinge o médico, né? Atinge o engraxate e atinge o advogado, né? Atinge o jardineiro e atinge o magnata, um empresário, dono de várias empresas, pessoa milionária e pessoa pobre, que ganha salário mínimo. O alcoolismo pode atingir qualquer pessoa. E lá nessa associação tem pessoas de todas as classes sociais que estavam sofrendo terrivelmente com o vício do alcoolismo. Então, vale a pena, se você que está me assistindo está com esse problema, não consegue mais parar de beber, porque a pessoa, quando começa a beber demais, ela já não vai trabalhar, né? Ela não consegue levantar de manhã pela ressaca, cabeça desse tamanho, bebe até tarde, cheia de álcool, de bebida, ela já não tem disciplina, ela perde a disciplina. Já não levanta mais, não cumpre horário mais na empresa onde ela trabalha, onde ela é funcionária, ou ela é proprietária, ela não atende mais os compromissos dela. E os compromissos da família também não atende, não tem hora para nada, só quer, E aí a pessoa se destrói, a pessoa vira um lixo, vira um farrapo humano, né? Vira um farrapo humano, né? E então essa é a situação do alcoolismo, né, tia? Então, como dizia aquela música do Teixeirinha, né? Quando eu chegava em casa dava outra explosão, né? A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão, e eu não tinha para dar, que maldita profissão. O Rei do Baralho, autoria do Teixeirinha, descreve toda a situação de um alcoólatra, né? Eu fui o rei do baralho, né? Homem de má intenção, jogar carta e beber canha era minha inclinação. Quando sentava no jogo, sentava de má intenção. E aí vai, né? É muito bonita O Rei do Baralho do Teixeirinha, né? E aí conta a história. Um dia minha filhinha me pegou pela mão, né? Me levou numa igreja, me apresentou para o padre, e o qual me deu a comunhão, né? Fiz a confissão e o sujeito confessou e tomou a hóstia sagrada, se arrependeu e largou, né?
e largou o vício do álcool e do baralho, né? O vício do alcoolismo e do baralho, o vício do jogo, que é outra coisa perigosíssima também. Outro vício terrível é o vício do jogo, né? Pela uma pessoa, já destruiu, solapou grandes fortunas, né? Então, se você tem o problema do alcoolismo, eles têm reunião, acho que é terça-feira às 8 horas da noite, é 2 vezes por semana, na Igreja do Rosário, ali na Tamandaré, tem uma sala lá no fundo, onde eles se reúnem, não paga nada, é aberto, qualquer pessoa pode ir lá assistir uma reunião. Eles recebem a pessoa com muito amor, eles se desmancham em carinho e gentileza com a pessoa. Procure, se você está sofrendo, procure. E se liberte desse vício para você não ser completamente destruído, né? Por esse vício do alcoolismo. E ele começa devagarinho. Moças, rapazes, senhores, senhoras podem entrar nesse vício. E começa bem devagarinho, através de festas, né? A pessoa começa a ir festa, bar, shows, e começa a beber cada vez mais. Daqui a pouco não consegue mais passar sem o álcool. E eu digo, bebendo com moderação, o álcool ele é muito gostoso e é muito bom. A bebidinha com moderação, com equilíbrio. O alcoólatra não consegue mais beber com moderação, né? Se ele toma uma cerveja, ele tem que tomar um engradado, né? Se ele toma uma dose de uísque, ele tem que tomar 1, 2 garrafas de uísque, ele perde o controle, né? Mas o álcool com equilíbrio, ele é bom. A própria Bíblia Sagrada, ela não condena o álcool. Ela condena o alcoolismo, o beberrão. O beberrão não herdará o reino de Deus, a Bíblia. Mas o álcool, bem usado, com equilíbrio, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e dos teus frequentes casos de doença. Está numa das cartas de Paulo para Timóteo. Usa de um pouco de vinho. E a Bíblia, durante várias passagens, livro de Provérbios, né, fala na bebida, né? Então, no álcool, com moderação. Agora, o álcool em excesso, a Bíblia Sagrada condena. O beberrão, o alcoolismo, a Bíblia Sagrada condena. Aí é pecado. Mas um pouquinho de bebida, a Bíblia não condena. Não. A Bíblia até diz que os bispos, os pastores, os ministros não podem ser dados a muito vinho. O que é o contrário de muito? É pouco. Então, um pouquinho com moderação, a Bíblia Sagrada, ela aconselha. Ela não é que ela aconselha, mas ela não condena com moderação, né? Tanto que Jesus Cristo, nas bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus Cristo foi lhe transformar a água em vinho, né? Tinha terminado o vinho, e a mãe dele disse, olha, terminou o vinho deles. Aí Jesus foi lá e transformou a água em vinho, um vinho espetacular, né? Com moderação. A Bíblia Sagrada condena o alcoolismo. Os beberrões não herdarão o reino de Deus, né? Meus amigos, então procure se controlar, procure se examinar se você não está entrando devagarinho se tornando um alcoólatra. Muito cuidado, né? Eu quero desejar a todos os senhores uma boa noite. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. E até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Vou continuar tomando meu mate. Tchau, pessoal. Eu vou olhar minha novela agora daqui a pouco. Mania de Você, na Rede Globo. Tchau!